Olá, tudo bem? Me chamo Ander, professor de Educação Física, aluno do mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional, PROEF. Apresento o seguinte mapa conceitual como avaliação final da disciplina Problemáticas da Educação Física, ministrada pelo Programa de Mestrado Profissional de Educação Física da Unesp, Polo UFG, pelo professor Dr. Victor José Machado de Oliveira. Neste vídeo, eu apresentarei um mapa conceitual construído a partir das problemáticas da educação física, que foram discutidas no decorrer da disciplina, depois da leitura, de análise, de reflexões, de vários artigos do livro Desafios da Educação Física Escolar, Temáticas da Formação em Serviço no PROEF, que trouxe temáticas distintas, mas que dialogam, que conversam entre si no desenrolar das aulas de Educação Física no ambiente escolar, bem como a leitura de um capítulo do livro de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. O capítulo é Temas geradores, problemáticas emergentes dos contextos pedagógicos dos professores pesquisadores do PROEF, que apresenta propostas bem execuíveis de trabalho por meio de temas geradores. Então vamos iniciar apresentando agora o mapa conceitual construído de acordo com as problemáticas da educação física. Nesse mapa conceitual, nós analisamos a praxis da educação física quando se relaciona ali entre a relação entre teoria e prática. Nós temos aí também uma problemática do abandono do trabalho docente, dos aspectos legais da educação física escolar, da indisciplina e afastamento dos estudantes, das dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes, de questões de gênero na educação física escolar, sobre os temas geradores. Então, vamos iniciar a nossa apresentação falando um pouquinho sobre questões, do abandono do trabalho docente. Quando se pensa no abandono do trabalho docente, primeiramente é necessário analisar o que é ser professor de educação física, e entender que a nossa área, que é a área da educação física, ela está em transformação, que o processo de transformação da área ele está acontecendo, e como ser então esse professor. E aí nós vamos analisar a frase não mais e o ainda não. Quando eu falo ali a questão do não mais, eu estou tentando entender que eu não vou mais trabalhar com determinada característica de aulas da educação física. E o ainda não são aqueles conteúdos que precisamos aplicar, mas que ainda não aplicamos, que ainda não se domina, que ainda não tem uma visão concreta. Ser professor de educação física, ele é influenciado pela cultura escolar, ele necessita de condições objetivas de trabalho, e também tem ali a relação disposições sociais do professor atualizadas no ambiente de trabalho. Então, o ser professor de educação física, ele engloba todo esse processo aqui. Ele não é professor de educação física sozinho na instituição. Ele é professor em uma cultura escolar. Como que a direção da escola o vê, como que os outros professores, como que os próprios alunos, como que a comunidade, como que a secretaria municipal de educação também entende esse professor de educação física. E aí, quando eu entendo quem eu sou, eu tenho que ter o quê? Uma visão de como que eu irei atuar. E eu posso pensar nessa atuação de algumas maneiras. A primeira dela, voltada aí para práticas tradicionais, que iremos analisar mais adiante nos esportes o quanto essa prática esteve presente.
ela está relacionada à parte esportiva e ela se faz presente, né, no que se diz e o que se faz. Ou seja, eu estou trabalhando com conteúdos inovadores, conteúdos novos, na teoria, e aí chegando aqui na prática eu trabalho com o esporte, só com o futebol, só com o vôlei. Então, as práticas tradicionais estiveram e está presente dentro da educação física, dentro do chão da escola até hoje. A outra característica de atuação do docente é o abandono do trabalho docente ou desinvestimento pedagógico. Esse abandono, esse desinvestimento, ele gera uma aula chamada de rola-bola ou uma não aula, né? E ele está ligado aí ao que? A falta de empenho e ausência de pretensão de ensino. Então, o professor que trabalha com uma aula não planejada, ele não está com uma pretensão ali de um determinado ensino, né? Quando se entende e se pergunta o porquê alguns professores trabalham nessa questão do abandono da prática docente, nós entendemos que não são questões individuais, né? Que são questões ali sociais, que têm a influência da cultura da escola, são questões que precisam realmente ser analisadas, né? E essas aulas são geradas dentro deste contexto enorme, tá bom? E ela é marcada pela falta de intervenção, uma falta de mediação, de tematização, de contextualização do professor. Olha quantos aspectos importantes que enriquecem a prática docente, que deixam de ser aplicadas. E tudo isso vai gerar, né, diversas situações. E essas situações serão situações que vão culminar na auto-organização dos alunos. Os próprios alunos ali organizam as atividades que vão fazer, geralmente práticas tradicionais voltadas para os esportes, ou ali uma livre escolha das atividades para os alunos. Então percebemos que não podemos deixar a educação física ficar nesse tipo de atuação, onde os próprios alunos escolhem as atividades que vão ser desenvolvidas. Nós precisamos entender que dentro das práticas inovadoras, nós temos uma educação física pautada pelos parâmetros de um componente curricular. Quando eu vou avaliar na parte legal, na LDB 9394/96, ele deixa claro ali que a educação física é um componente curricular. Ela é um componente igual aos outros componentes, não é? O ensinar conteúdos específicos da disciplina, que é a educação física, ela possui conteúdos específicos da cultura corporal de movimento, né? Dentro dessas práticas inovadoras, entender que são práticas novas e que elas não vieram para enfrentar os professores que de repente tiveram ali uma formação tradicional. Então muitos professores entenderam que perderam o chão, né? Tiraram o chão dos mesmos. E aí surgiram várias críticas que são necessárias a ser feito várias análises. Essas críticas enxergavam como se fosse uma afronta pessoal, que os professores não poderiam mais trabalhar com aquela prática tradicional, mas sem ali ele entender de que maneira ele iria trabalhar, né? O que gerou ali uma perda de identidade de alguns professores em relação à aula de educação física. E essa perda de identidade se liga também a práticas tradicionais. O professor ele não entende muito bem o que precisa ser feito e ele continua levando ali as suas aulas para práticas tradicionais. Então nós entendemos que o professor de educação física ele precisa buscar uma formação continuada, ele precisa analisar os documentos oficiais para entender de que maneira realmente ele precisava estar atuando aí, não buscando um abandono ou uma improvisação das aulas. Seguindo, entramos em um tema que está extremamente ligado a esse tema, ao abandono do trabalho docente, que é a relação entre teoria e prática, né? Quando eu abro aqui a relação da teoria e da prática, primeiramente eu vou analisar que nós temos alguns modelos
modelos de atuação. E o modelo tradicional, novamente vinculado lá, estava voltado totalmente à ênfase do ensinar a fazer. Era uma educação física que deveria ser divertida e ser prática, né? Ainda nos deparamos com muitas escolas, com muitas instituições que também pensam assim, que a educação física precisa ser divertida e prática, que o professor precisa atuar ali em uma quadra esportiva com 2, 3, 4 turmas, superando ali a falta de outros profissionais. E o outro modelo, que é o modelo defendido no presente mapa conceitual, são os movimentos renovadores e o conhecimento sobre o fazer na educação física. Esses documentos, nessa ênfase aqui surgem alguns documentos, como a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, e o DCGO, Documento Curricular de Goiás, né? Essas práticas renovadoras, elas buscam o quê? Gerar ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer. Então ela vai muito além. Ela mostra que o aluno precisa aprender os movimentos das aulas de educação física, mas que eles também precisam refletir, eles também precisam pensar sobre esses ensinamentos práticos, sobre o jogo, sobre o esporte, sobre uma prática corporal de aventura. E isso, né, vai fazer o quê? Vai implementar práticas corporais. Então vai existir ali uma relação, uma praxis entre teoria e prática. Nós entendemos que esses movimentos renovadores também vão valorizar aí a questão do ensino sobre o fazer na educação física, ou seja, vai existir uma equidade, um equilíbrio entre uma teoria e entre a prática. E isso vai fazer surgir aí alguns tipos de aula, né? Que são aulas práticas e aulas teóricas, mas o que define uma aula ser prática? O que define a palavra prática? É de praticar ou um movimento, não é? E a aula teórica? Então nós entendemos que as aulas de educação física, elas transitam entre teoria e prática, e que essas propostas não têm o objetivo de teorizar a área, né? De transformar a educação física apenas em uma disciplina teórica, né? Não existe a supremacia de uma dimensão dita teórica sobre a prática. Então não é objetivo, de maneira alguma, uma teoria estar sobreposta à outra. E esse tipo de atuação renovadora, ela necessita de uma aproximação e transição de conteúdos e conhecimentos, né? Ou seja, ela precisa incorporar os movimentos práticos da educação física dentro de uma teoria que vai gerar significado, que vai gerar sentido, né? E nós tivemos aí interpretações erradas sobre esses movimentos. Algumas secretarias que obrigaram os professores de educação física a terem uma aula em sala e uma aula prática obrigatoriamente, ou em outros que determinam que as aulas têm que ser apenas na quadra, tirando a possibilidade do professor de desenvolver uma aula em outro ambiente. Nós temos que entender que a educação física, ela está dentro de uma praxis, né? Que é a separação entre o que se ensina sobre o fazer e o fazer nas aulas de educação física. Então, em muitos momentos, os professores ensinam algo em sala, mas quando vão para a quadra, ensinam outra coisa. Ou trabalham com o rola-bola, que é o abandono do trabalho docente, ou ainda com a esportivização, né? Com o futebol e com o vôlei. Se ensina algo na sala e na quadra algo totalmente diferente. É necessário criar uma praxis da educação física que vai ali transitar entre a teoria e a prática. O maior desafio dos professores de educação física é desenvolver essa praxis, é conseguir trabalhar dentro dessa área. Indo para o próximo tema, vamos trabalhar agora com os aspectos legais da educação física escolar. Quando falamos em aspectos legais, lembramos claramente das leis que regem a atuação da educação física escolar. E nós vamos aí comentar primeiramente sobre a Lei 4.024 de 1961, né, que é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que fala sobre a prática da educação física, que era obrigatória nos cursos primários
e médios aos alunos com idade de até 18 anos de idade. Com a reforma educacional, ali com a Lei 5.692 de 1971, percebemos que a educação física ainda era uma atividade, né? Tivemos uma mudança entre 10 anos aqui, né? Entre 61 e 71. E a principal mudança foi em relação ao papel da educação física. A principal mudança foi em relação à ampliação da obrigatoriedade da educação física em todos os níveis de ensino. E ela ficou facultativa aos alunos que tivessem alguma das seguintes condições. Que estudasse em período noturno e trabalhasse mais de 6 horas por dia, que tivesse idade superior a 30 anos, que prestasse serviço militar, ou que se estivesse fisicamente incapacitado. Né? Percebemos as relações de ser facultativa dessas leis, reforçando que a educação física, nesse momento, ela era um mero instrumento de preparação do trabalhador, expressando a lógica do mercado capitalista. E então surge a LDB 9394 de 96, que colocou a educação física enquanto mudou o status da educação física. E ela foi compreendida como componente curricular obrigatório da educação básica. Né? E quando falamos em componente curricular, nós entendemos que ela é um componente igual aos outros componentes. Essa LDB 9394/96, ela transformou a educação física como qualquer outro componente curricular, passando a ser obrigatória no ensino, né, da educação, né, na educação básica, que correspondia ali à educação infantil, ao ensino fundamental e ao ensino médio. Essa educação física aqui descrita, ela teve a sua importância dentro dos documentos legais? Sim, mas ela mostrou claramente que a educação física necessitava aí ter algumas abordagens. E aí, então, nós tivemos a Lei 10.793. Essa Lei 10.793, nós tentamos entendê-la, nós tentamos buscar as suas relações da seguinte maneira: como se ela realmente foi uma evolução para a educação física ou se ela foi um retrocesso, porque ela expandiu ali essa questão das aulas serem facultativas, não apenas para o ensino noturno, mas para todos os outros níveis também. Então, essa lei, ela ainda tinha uma visão biológica da educação física ali, e precisamos entender que ainda existia a possibilidade de ser facultativa de acordo se a pessoa trabalhasse, se ele tivesse prole, se ele tivesse uma doença infecto-contagiosa. Então, ele poderia sim apresentar um atestado e não realizar essas aulas de educação física. Só que diferente da LDB 9394/96, ela nos mostrou, ela ampliou para todos os níveis de ensino essa questão das aulas poderem ser facultativas. Devemos analisar a questão das dispensas das aulas de educação física escolar, de acordo com as leis, que a lei determina, mas também com relação aí a atestados médicos. Muitos atestados são apresentados relacionados a uma doença específica que não seja contagiosa, que libera o aluno para participar de um debate, de um entendimento da teoria da educação física, mas o aluno pode continuar frequentando, não é? Então o professor ele deve tomar muito cuidado com essa questão dos atestados médicos, né? Que a educação física no ensino noturno, ela é vista de uma forma bem mais delicada, devido ao ensino ser facultativo. Algumas escolas não oferecem, algumas oferecem no sábado, algumas nem oferecem. Então, temos que tomar muito cuidado com o ensino da educação física no noturno, olhando com a questão dos princípios democráticos. Então, o professor de educação física ele deve dialogar e convencer,
né, os alunos a participar das aulas, visto não ser apenas práticas no sentido de movimento do corpo corporal, e sim um campo de conhecimento que precisa ser analisado, que precisa ser discutido, tematizado e contextualizado. Seguindo, vamos agora entender um pouquinho sobre a indisciplina e o afastamento dos estudantes nas aulas de educação física. Quando falamos em indisciplina nas aulas de educação física, entendemos muito bem que ela está relacionada ali a um contexto cultural da escola, que esse afastamento e indisciplina, elas precisam ser problematizadas. O afastamento dos estudantes, ela é decorrente de não envolvimento, né, quando estão presentes, ou seja, muitos alunos estão presentes, mas inventam desculpas para não participar das aulas de educação física. Outros não comparecem nos dias das aulas de educação física. Outros ainda, né, têm dificuldade, se afastam das aulas devido às mesmas acontecerem em períodos contrários no contraturno, né? E também aqui, relacionado ao afastamento, podemos ver as dispensas dos alunos, tanto nos aspectos legais, como descrito anteriormente, como nos atestados médicos, como em interpretações errôneas dos atestados médicos, né? E nós temos aí os possíveis fatos que podem gerar esse afastamento e esse indisciplina dentro das aulas de educação física, sendo os principais a repetição de conteúdos. O professor que não está trabalhando com uma mudança e ele está preso em determinados conteúdos. Nós temos também aí casos de insucesso e exclusão nas aulas. Aquele aluno que por algum motivo experimentou algum movimento e não conseguiu realizar, e sofreu ali algumas brincadeiras impróprias de seus colegas e eles desistem das aulas, mostrando aí a importância de um professor presente, um professor que vai mediar e acompanhar todo esse processo. Entendemos que é necessário acontecer uma reflexão crítica sobre o afastamento e a indisciplina nas aulas de educação física. E a partir do momento que eu faço uma reflexão crítica, eu vou entender que essa indisciplina ou esse afastamento, eles têm uma razão para estarem acontecendo, né? E aí, quando eu falo em indisciplina, eu posso entender que esse aluno possa ali estar buscando um mau entendimento em relação às regras das aulas de educação física, não é? E se ele não entende as regras, ele pode não querer cumprir. Ele pode estar cansado de conteúdos repetitivos e aí ele começa a ter atitudes de indisciplina. O que o professor precisa fazer? Ele precisa mostrar o porquê que essas regras existem para que o aluno entenda a necessidade das mesmas e possa seguir ao máximo. Mostrar para o aluno que essa regra, ela precisa para que nós tenhamos aí um andamento significativo da aula e que essa indisciplina, ela, para ser resolvida, ela precisa ser problematizada e tem que existir uma ação conjunta entre escola, família e o Estado. Não é? Não é que a indisciplina é culpa da família ou do próprio estudante. Esse aluno tem uma cultura. Não é que a indisciplina está relacionada só ao professor. Mas a partir do momento que se contextualiza, que se problematiza, que se cria um plano, uma problemática, eu consigo entender e eu consigo buscar procedimentos específicos para se ter chances de sucesso nas minhas aulas, né? Mostrando aí e trabalhando com construção de autonomia, com eventos esportivos com responsabilidade, buscar entender os motivos e propor soluções, não é? Isso tanto na indisciplina quanto no afastamento. O que está causando esse afastamento? Necessita buscar entender e criar ali uma solução? Sim, esse é o nosso papel como professores, entender os reais motivos dessa indisciplina e desse afastamento para podermos atuar, contextualizar e problematizar, criando aí soluções. Agora vamos aqui discutir um pouquinho
sobre as dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes. E esse tema é um tema muito interessante. Nós precisamos abordá-lo aqui dentro de uma ótica, mostrando que esse esporte que está presente dentro das escolas, ele tem uma origem, não é? Então, eu tenho que entender que o esporte na escola, ele se destaca, né, primeiramente, com a seguinte pergunta: o que ensinar dos esportes? E o porquê e para que ensinar o esporte? E eu vou entender que esse esporte ele teve influências ali do período militar, no período do fim do Estado Novo, que esse esporte teve grandes influências. Eu vou entender que nós temos dois modelos. Nós temos o modelo esportivista e nós temos ali os modelos renovadores. Quando eu falo em modelo esportivista, eu vou entender e buscar compreender que esse esporte enxergado dentro da educação física, visa o quê? Uma saúde orgânica, uma aptidão física, o esporte de alto rendimento, a vitória. A aula de educação física passa a ser um treino, não é? Eu entendo que esse esporte ele está influenciado pelo modelo da educação física desportiva generalizada, que enxerga o esporte como um fim e não como um meio. Ou seja, o objetivo do esporte é ensinar os movimentos e pronto, é ensinar o chute a gol, é ensinar os movimentos do vôlei. Existe um paradoxo nessa questão dos esportes, não é? Sem sustentação acadêmica, mas presente nos pátios escolares. Quando eu falo em sustentação acadêmica, eu estou falando de um esporte visto ali na visão renovadora, que mostra que o mesmo precisa ser praticado e atuado nas unidades escolares de uma forma diferenciada. Não é? Então, mostra-se que ainda precisamos trabalhar de uma forma crítica, mas que em muitos momentos ainda estamos trabalhando com um modelo esportivista, voltado para um ensino tradicional e uma prática da educação física. Os movimentos vistos pela visão renovadora nos buscam direcionar para um esporte nas abordagens pedagógicas renovadoras, que seria claramente discutido ali a partir de 1980. Críticas à hegemonia dos esportes nas aulas de educação física, surgiram essas críticas, que passou então a fazer com que ensinar e fazer e o ensinar sobre o fazer. Então eu não ensino mais só o fazer. Eu ensino o meu aluno por que ele está fazendo. Eu contextualizo, eu busco novas formas. Esse esporte, visto nessa questão renovadora, ele busca uma reflexão e uma prática. Esse esporte, ele respeita as individualidades, ele trabalha sem a necessidade da auto-performance, ele trata o esporte de forma pedagógica, ele usa da ludicidade e do jogo ali para estar mudando algumas regras. Então percebemos que são propostas coerentes e significantes. Nós entendemos que os esportes, eles estão presentes nos documentos oficiais. Os esportes estão na BNCC. Existe um período para se trabalhar com esses esportes. Nós entendemos que esses esportes são importantes, né, como conteúdos da educação física escolar, quando são utilizados de forma crítica e reflexiva, quando são utilizados como meios no processo de ensino e aprendizagem da cultura corporal de movimento. E assim ele vai gerar reflexões críticas, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai criar um esporte voltado aí para uma diversificação, que vai trabalhar com diversos conteúdos, que não vai trabalhar com a predominância de um esporte sobre o outro, que vai diversificar suas aulas, que vai buscar um processo mais novo da educação física escolar relacionada aos esportes. Uma frase de extrema importância sobre a questão do esporte na escola e o esporte da escola. O esporte na escola seria o esporte buscado fora dos muros escolares,
e trazê-los para esse ambiente sem mudanças em suas regras, em suas condutas, em suas reflexões e temáticas. Entendemos que dentro da instituição escolar é necessário ter um esporte da escola, um esporte que usa o jogo, que usa a ludicidade, que trabalha com a equidade, que trabalha com os direitos iguais a todos. Nós entendemos que não existe só futebol. Uma frase que eu ouço muito em minhas aulas é: professor, hoje tem hoje tem futebol, e eu mostro para os alunos que a educação física é muito mais do que apenas o fute, que o futebol ele é importante, que os esportes são importantes, mas que nós também temos aí outros conteúdos. Partimos agora para a problemática relacionada às questões de gênero na educação física escolar. Quando comentamos sobre a questão de gênero, precisamos analisar e definir aí alguns itens, sendo o primeiro deles a distinção, né, relacionadas aí a gênero, a sexo e a orientação sexual. Quando eu falo em gênero, eu entendo essa classificação pensar os corpos de formas diferentes, que é necessário pensar ainda que gêneros e as sexualidades, orientações sexuais também o são, que os gêneros são a condição social através da qual nos identificamos como masculino e feminino, que sexo é o termo utilizado para identificar as características anatômicas que diferenciam os homens das mulheres, e que a orientação sexual refere-se à forma pela qual cada pessoa lida com seus desejos particulares, estando intimamente relacionado às formas como as pessoas se relacionam e expressam seus desejos com outros homens e mulheres. E percebam que na escola nós vamos estar aqui trabalhando com vários alunos de culturas diferentes dentro dessa abordagem de gênero. E precisamos criar ambientes para que todos tenham seus direitos respeitados. O professor necessita de uma postura adequada para se trabalhar com turmas mistas. E essa questão de turma mista já foi determinada aí pela LDB 9394/96. Então, o professor ele precisa entender que a sua turma não é igual, que a sua turma vai ter pessoas ali relacionadas ao gênero de diversas maneiras diferentes. E aí, essas aulas mistas precisam ter o quê? Equidade de gênero. Né? E existe uma grande contradição aí quando fala das aulas mistas ou separadas por sexo. Alguns professores priorizam separar as aulas, né? Futebol ali para os meninos e vôlei para as meninas. Não vamos misturar porque os meninos precisam jogar mais forte. Os meninos precisam jogar mais pesados. Mas eu entendo que a educação física escolar, ela não está voltada para o alto rendimento. E que ela não estando voltada para o alto rendimento, eu consigo mesclar e conduzir uma aula mista com equidade, com respeito para todos, né? Existe o paradigma biológico que pensa-se numa suposta debilidade das meninas em relação aos meninos, mas acabamos de destacar que a escola não está voltada para o alto rendimento, e não estando voltada para o alto rendimento, ela é passível de adequação dos seus conteúdos para que todos possam executar da melhor maneira possível. Não é? Existe uma construção cultural dos corpos masculino e feminino. Meninas brincam de boneca, meninos jogam bola, meninas jogam vôlei, meninos jogam futebol. E nós precisamos mostrar que essa construção precisa ser repensada, que nós precisamos trabalhar com respeito e com a equidade para todos e todas, né? E para isso, precisamos buscar alternativas didáticas para o enfrentamento dos dilemas de gênero. É necessário ter aí um enfrentamento, mostrando aí como que são criadas essas ferramentas didáticas. E essas ferramentas didáticas vão mostrar, né, que é preciso ter uma reflexão sobre a equidade de gênero nas aulas, que a construção, né, deve-se acontecer a construção de espaços e tempos de aulas de educação física mais acolhedores a todos e a todas, contribuindo então
para que os alunos se sintam respeitados, né, com a garantia de sua dignidade. Então, nós, professores de educação física, precisamos nos atentar a este fato de trabalhar com respeito e de criar, sim, ambientes favoráveis para que se tenha respeito e inclusão de todos que estão nas aulas de educação física. Partimos agora para a última problemática que será abordada, que é a questão dos temas geradores. Os temas geradores, quando se fala em temas gerador, primeiramente se pensa na leitura de Paulo Freire, né? Inclusive, um capítulo deste livro, Pedagogia do Oprimido, foi lida, contextualizada e analisada neste trabalho. Quando eu falo em temas geradores, eu vejo a necessidade de uma interdisciplinaridade, que as disciplinas precisam se comunicar, que os alunos precisam se comunicar, que os professores precisam se comunicar, precisam dialogar. E Paulo Freire deixa muito claro a importância de um diálogo humano e respeitador. Quando se tem esse diálogo, nós vamos aí entender que é preciso olhar para as problemáticas da educação física escolar de forma crítica e participativa. Eu preciso olhar que existem problemas na educação física, mas não apenas me lamentar por existir esses problemas, e sim criar aí possíveis soluções, problematizá-las para que eu possa entender e propor algumas soluções. Então, vejamos que existe a necessidade de se repensar o processo de ensino-aprendizagem em muitos contextos. No contexto do aluno, no contexto dos professores, é preciso rever como a aprendizagem real, significativa e respeitadora acontece. É necessário entender que precisamos utilizar modelos e exemplos da pedagogia construída por Paulo Freire, que nos deixa vários exemplos e várias formas de se entender o processo de ensino-aprendizagem, sendo a principal que a educação não pode ser bancária, que ela não é depositada em seus alunos, que ela é construída no dia a dia, nas relações, relações entre aluno e relações entre professores. É necessário entender que essa pedagogia de Paulo Freire vai trabalhar com a autonomia dos estudantes, que vai trabalhar com a relação crítica com o conhecimento, que vai trabalhar com situações limite, que é analisar uma determinada situação como se ela estivesse no seu limite e problematizá-la para assim termos os nossos temas geradores. No trabalho proposto, eu desenvolvi um tema gerador. Primeiramente, eu busquei ali uma situação limite, que era a identidade e a equidade da educação física na cultura escolar. Ou seja, qual que é a identidade e equidade da disciplina de educação física na cultura escolar? E após essa análise, eu cheguei então ao meu tema gerador, que foi a contribuição da educação física para os alunos, para as demais áreas do conhecimento e para a comunidade escolar. Então, após eu criar este tema, eu vou trabalhar com o mesmo em minhas aulas, no contexto da instituição, propondo mudanças. Então, percebemos que existe uma necessidade de muita luta com os novos pensares, com novos fazeres, com novos desafios e a busca constante por legalidade, justiça e equidade da área de educação física. Então, quando falamos em educação física escolar, nós primeiramente entendemos que ela é um componente curricular e que ela possui sim vários problemas que se interligam. Percebam que o abandono do trabalho docente está relacionado a uma aula mais prática, a uma aula mais voltada, com a dificuldade de ensinar o esporte, mais do futebol, onde não trabalha com outros conteúdos, que esse esporte é para menino e o outro é para menina, que vai entrar aqui na questão de gênero, que a indisciplina e o afastamento são situações que acontecem não unicamente devido à questão do aluno, mas que envolve outras situações, como uma repetição constante de conteúdos, como um professor que não cria uma metodologia de aula,
Percebam que as dificuldades relacionadas ao ensino do esporte pode estar relacionada ali a uma pedagogia tradicional. Então nós entendemos que precisamos dialogar, precisamos repensar e problematizar essas problemáticas, interligando-as e entendendo-as, procurando soluções, procurando formas aí de se resolver. Usamos como referência a Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, não é? E aí, o livro de Educação Física Escolar, Temáticas da Formação e Serviço no PROEF. São as duas principais biografias aí que nós utilizamos, bibliografias, na construção deste mapa conceitual. Entendemos que a educação física é um componente curricular que precisa ser respeitado, que precisa ter equidade com os outros componentes curriculares e que a mesma deve ser repensada de acordo com modelos renovadores, seguindo documentos oficiais, contextualizando-os, tematizando-os, e que os temas geradores precisam ser construídos dentro dessa problemática. Ainda precisamos dialogar e lutar constantemente pela educação física.